Então, para a gente falar de um tema tão complicado, complexo, como as noras e as filhas que não deixam a mãe ou a sogra visitar a criança com a regularidade que elas gostariam. Isso não significa sogras ou mães abusivas que ficam o tempo todo incomodando, dando palpite. Não, nós estamos falando de condições normais, onde simplesmente a nora ou a filha cria um problema, cria um caso, coloca horários, coloca regras e muita distância entre a possibilidade dessa mãe ou dessa sogra curtir essa criança, o desenvolvimento dela, o crescimento dela. É nesses casos que eu vou dar um exemplo aqui, nesse lugar tão bonito que é a Praia da Enseada, em Ubatuba, na piscina do apartamento, onde é mais tranquilo, com as conchinhas do mar. Às vezes a gente precisa estar num lugar muito bonito, quase que num santuário sagrado de mar, piscina, Mata Atlântica, para que a gente possa falar de coisas feias ou tristes. As conchinhas do mar, elas trazem uma metáfora perfeita, né, com os seres humanos. Não existem duas iguais, sei lá se existem, né, teria que procurar muito. Cada qual com sua complexidade. A gente vê umas lascadas, umas perfeitas, umas mal acabadas, umas disformes, distorcidas. E assim o ser humano. Cada qual traz uma história, suas marcas e suas dores. Ninguém é igual. Alguns são quebrados desde a infância ou da própria gestação. Alguns são tão bonitos, tão perfeitos e tão diferentes, em tamanhos, em cores, texturas. Alguns são estranhos, muito estranhos. Nem parece igual aos outros, mas pertence. Alguns são exóticos, também pertencem. Alguns claros, grandes, outros pequenos. Pense nessas pedrinhas como pessoas, nossos ancestrais, pessoas que viveram coisas boas ou coisas difíceis, mas pessoas completas e complexas, a seu modo. Cada qual teve seu tempo de vida, seu destino, suas glórias, seus fracassos. Cada qual viveu aquilo que lhe cabia. E aí, nesse tempo atual, é como se agora nós tivéssemos uma sogra, vamos tratar como sogra, mas em alguns casos é a própria mãe que é rejeitada, excluída e não consegue ver o neto ou neta. E a filha? No caso aqui, a nora, a sogra e a nora. E o bebê? Nossa, o bebê. O bebê que é quase um fruto de disputa, de confusão, de discussões, de mágoas que vão se criando a partir desses desentendimentos sobre qual a possibilidade, o horário, a periodicidade de uma avó ver seu próprio neto. Principalmente quando é bebê e criança, que é uma fase tão bonita, que se desenvolve tão rápido e passa muito rápido. Então é uma perda irrecuperável, porque o neto é dela para sempre. Mas naquele período bonito, onde a presença da avó pode ser tão afetiva e pode deixar marcas tão bonitas, né, na vida dessa criança, memórias bonitas, às vezes isso não é possível. Porque não se sabe o motivo, essa nora não permite que a sogra veja a criança. Ela puxa essa criança para ela, de forma que a sogra fica sendo uma persona não grata, indesejada, na casa dela, na vida dela e na vida dessa criança. Vamos ver quem mais falta, porque a história não se passa apenas com estas 3 pessoas.
nós temos também o marido, o sogro e os pais desta nora. E todos eles fazem parte. Quando ela coloca prioridade para que os pais dela vejam a criança mais do que os sogros, como fica isso para o marido? Porque são os pais dele que estão sendo excluídos. Consequentemente, de certa forma, ele também. Isso gera um desequilíbrio no casal. Essa criança tem geneticamente 50% do pai e da mãe. Consequentemente, 25% de cada avó. Às vezes, esta criança tem um destino mais próximo da família paterna do que da materna. Vamos deixar a criança aqui. Tem cada qual seus pais, nós vamos ver a linha dos bisavós. Veja que atrás da criança, seus pais e seus avós, tem também os bisavós e toda a linhagem que segue a partir da rama paterna. Todos eles acabam sendo excluídos também. Então a atitude dessa nora tem consequências que a gente nem consegue prever. Essa criança precisaria ver o todo. Todos os seus ancestrais, todas as suas histórias, porque todas elas afetam essa criança. Do ponto de vista da criança, ela tem necessidade do contato com todos, de saber todas as histórias possíveis da família materna e da família paterna. Quando ela não tem acesso à guardiã da cultura da rama paterna, que é o papel da avó paterna, é como se ela não soubesse metade do corpo dela, ou metade da história, da vida dessa família antes dela chegar. Ela acaba sendo excluída também de tudo aquilo que ela tem direito de conhecer e saber. Vamos voltar aqui agora só às figuras da sogra, da criança e da nora. Deixar toda essa ancestralidade fora dessa situação. O que essa criança representa já de cara? Um excluído. Porque não pode ser visto por essa. Que excluído é esse que já existiu no passado? Crianças roubadas, crianças separadas dos pais, nos casos de escravidão, crianças bastardas que nunca puderam conhecer um lado da família. Pode ser qualquer um. Então nós vamos colocar aqui esse excluído que precisa ser visto. E no caso, provavelmente é a sogra que vai pedir essa constelação. É para isso que ela vai olhar. Quando ela olhar para a nora, ao invés de ver a nora, ela vai olhar para o excluído. Ao invés de olhar para a criança e a dor dela não poder conhecer ou visitar muito esse neto ou neta, ela vai olhar para o excluído. Aquele primeiro que não foi visto, não foi respeitado na sua dor, não foi incluído. Pode ser do sistema dela? Pode. Pode ser do sistema da nora? Também pode. O fato é que para a criança tem a ver com as duas famílias. É olhar para esse excluído. Ela vai dizer assim: você pertence, agora eu te vejo. Não sei o que aconteceu na sua história, mas eu te dou um lugar no meu coração ainda que eu não te conheço. E não me importa se você é uma pessoa que fez danos, que para muitos era julgado como um monstro, uma anomalia. Todo monstro teve uma história.
Às vezes nascem assim por muitas dores passadas. Às vezes se transformam nisso. Não importa se você era uma pessoa excluída porque você criou muitos problemas e gerou danos. Eu vejo a sua dor e ela faz parte. Também não julgo se você era uma pessoa muito dócil, muito boa, e que foi feito vítima das circunstâncias, que carregou o fardo. Eu olho você como uma pessoa completa. Eu olho você como uma pessoa que teve seus momentos difíceis, seus momentos bons. E assim, você faz parte. Eu respeito tudo que aconteceu na sua história. E te dou um lugar no meu coração. Nesse momento, ela desidentificou o excluído do neto dela. Ela não julgou, seja lá o que aconteceu na vida dessa pessoa. Ela o viu como um ser humano. E, dessa forma, ela pode de novo olhar para a nora e dizer para a nora: eu sinto muito, eu não sei o que te leva a agir dessa forma, mas eu respeito. No final, o excluído ficará para trás da sogra e na frente, seu filho, sua nora e à frente deles, a criança. Esse excluído faz parte do passado. Uma vez visto com amor pela sogra, ele não precisa mais ficar representado nem na criança, que está sendo excluída da vida dela, nem na própria vida dela, que está sendo excluída da vida da criança. Ao invés de julgar a nora, sem entender o comportamento, o motivo dela, ela olha para a origem do problema. Não se fixa naquilo que pode aborrecê-la, na lástima de não poder estar acompanhando o crescimento dessa criança. E o que acontece depois disso? Pode-se levar um tempo, porque tudo leva um tempo. Nada é imediato. São ondas, são informações que vão se transformando. Pode ser que a nora, num determinado momento, pare de se comportar assim. Pode ser que o próprio filho dela se posicione, reequilibre a situação entre os avós. Pode ser que esse neto ou neta cresça e se aproxime muito dessa avó paterna. E assim, o excluído que ele traz para ser visto, finalmente encontra também o seu lugar.